Mas vamos lá. Então nós estamos no primeiro congresso de jovens que anseiam ser a noiva. Quantos aí já notaram que tem alguns textos da Bíblia que são meio cabulosos? Tipo assim, filhinhos. Então quer dizer que Deus não quer falar com as mulheres. Né? Então as mulheres falam, não tem nada a ver com isso. Então toda vez que você lê filhos lá, principalmente em Provérbios, quando filhos é para homem e mulher. Entenda, eu macho alfa, não tenho problema de ser chamado de noiva. Inclusive, uso a aliança de noivado. Está aqui a carinha do leão da tribo de Judá, meu noivo amado. Então, a Bíblia às vezes fala num tipo de gênero por causa da tradução, mas na verdade está falando para homem e mulher. Ser noiva não é uma questão sexual, mas é uma questão moral, espiritual e legal. Então nós estamos num congresso muito bacana que trata disso. Então já vamos começar a tratar do assunto. Quem trouxe Bíblia, iPhone, iPad, como é que chama o outro? Android, esses negócios. Então, por favor, abra seu treco aí, ou a Bíblia, né? Por favor, o Bob está com a Bíblia nova que deram para ele. Não, você está com a velha mesmo? É a velha, né? Ganhou uma Bíblia nova. E o irmão estava todo encabulado, que não era em inglês, mas ele aprendeu português, lendo a Bíblia. Quando você abre a Bíblia, gente, Apocalipse, para quem tem dificuldade assim, é de trás para frente o primeiro. Isso quer dizer o último, tá? Então não fica lá no meio da Bíblia, abrindo em Salmo, tentando achar. Está lá no fim da Bíblia, tá? Mas para aqueles que têm um pouco de dificultosa, eu vou passar um vídeo até você conseguir abrir. Pode ser? Então vamos passar. Isso aqui é um pouquinho do que foi a Escola Shofar 2016. Nós tivemos a honra de receber enviados pela apóstola um bando de doido. E que nos abençoaram tremendamente, foi bacana. Amanhã eu vou botar o vídeo da Escola 2017. E amanhã vamos fazer promoção e para mocinha, com desconto, para você poder começar a pagar adiantado, parcelado, e fazer parte da nova Escola Shofar, que vai ser ali a escola dos transformados, aqueles que andam de glória em glória, aqueles que até a sombra curam. Se cuspir, nasce um pé de jaca ou alguma coisa, tá? Então vamos lá, amanhã a gente fala disso. Mas agora, se você não abriu a Bíblia, você lê comigo, tá? Vou dar a última chance. Você lê ali na parede, Apocalipse 21:9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Pai querido, que o teu Espírito Santo nos ajude nos próximos 60 minutos a entendermos, Senhor, no meio dessa geração perdida, no meio de tanta desgraça, no meio de tanto problema, como nós podemos ser noiva, te representar e preparar o caminho para a volta de Jesus. Eis-nos aqui. Espírito Santo, nos dá coisas práticas, porque o Evangelho é prático e pode ser vivido por uma geração que quer ser dependente do Espírito Santo. Em nome de Jesus, posso ouvir amém? Amém. Aleluia. Vira para o seu vizinho e diga que seja divertido. Querido, igreja é um lugar onde a gente precisa entender que igreja não é o lugar. Igrejas são pessoas, mas o lugar onde a igreja se reúne, estabelece-se uma dimensão. E uma das coisas que essa dimensão tem é a alegria. Porque a Bíblia diz que Deus é o Deus da nossa grande alegria. E Jesus prometeu, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele vai estar ali. Eu estou aqui em nome de Jesus, você está, Lúcio? Apóstolo está aqui, apóstolo também. Gente, o apóstolo está com essa cara, porque ele dá uma mudada na fachada. Ele foi dar uma polida nos dentes, mas ele já me explicou, porque se eu olhasse ele desse jeito, eu ia descer e expulsar demônio. Mas ele explicou para mim, que eu falei, com uma mulher tão linda do lado dele assim, ele está assim, sério. Eu te amo, apóstolo, e te admiro. Porque eu sou um pouquinho mais jovem só que o senhor, que eu pinto o cabelo, ninguém nota, mas sou um pouquinho mais jovem que o senhor, com dor, às vezes eu não vou no culto. E eu imagino a luta que o senhor está tendo entre o Espírito e a sua carne, mas o Espírito sempre venceu na sua vida e vai continuar vencendo. Por favor, um aplauso para o apóstolo, gente. Não é fácil. Ele descobriu que tinha um cão na boca, chamado canino. Então ele fez uma exortação, uma ministração profunda e tirou isso e deu uma arrumada na fachada. Mas ele está aqui fielmente. Obrigado por nos honrar e principalmente honrar a presença de Jesus aqui, viu?
Deus te abençoe, querido. Então vamos lá, se divirta nos próximos minutos. Onde tudo começou? Responde para mim. Nós estamos falando aqui da noiva, de quem está afim de ser noiva, mas onde é que tudo começou? No jardim, tá? Quando você tiver dúvida das perguntas que eu faço, a cola vem na parede. Quem já fez teatro, que tem aquele negócio do ponto, um cara escondido lá embaixo, fala isso, aí você fala, todo mundo aplaude. Então é isso aí, o ponto está na parede. Dá uma olhada lá. Onde tudo começou? Olha que gente inteligente, que legal, né? Agora pensa comigo. Como é que é esse papo de jardim? Porque quando a gente pensa em jardim, a gente pensa em flor, passarinho, né? Pensa num monte de coisa bacana, mas a gente não dá conta do que Deus estava falando. Deus começa tudo no jardim para a gente ter uma noção de que a nossa vida é como um jardim. Quantos aqui tem jardim em casa ou já tiveram? E quem aqui plantou mato no jardim? Praga no jardim. Mas nasceu sem plantar, já notou? É igual a sua vida. Você fica sem ler a Bíblia, você fica sem orar, dá praga. Sabe o que é praga, querido? Porque praga é um negócio meio assim, mato, praga, sabe o que é isso? Fofoca. Olha para o seu vizinho e diga: prostituição, lascívia, luxúria, zika, chikungunya. Não, isso é outra coisa. Mas dá zica, né? De vez em quando, por causa dessas pragas. Então, a nossa vida é um jardim que precisa ser cuidado, precisa ser podado, precisa receber a lavagem de água da palavra, senão começa a dar o que a gente não plantou. Porque é algo que acontece desde a queda do homem. Qual era a nossa pergunta mesmo aqui antes? Onde tudo começou? Presta bem atenção, havia um lugar chamado Éden. Tá? Havia um lugar chamado Éden. Como assim, Maurício? Vamos entender isso aqui. Lê comigo. E plantou o Senhor Deus porque a gente tem mania de dizer, chamar o jardim do Éden. É o jardim do Éden. É um jardim que foi colocado num lugar chamado Éden. Vira para o seu vizinho, faz cara de profeta e diga: isso é muito importante. É um jardim que foi colocado no Éden. Quem mora aqui em condomínio? Quem mora aqui em condomínio? Então você tem uma casa, um apartamento dentro de um outro lugar. É verdade ou não é? Não importa o nome do seu condomínio, quando você entra para dentro da sua casa, ali é o seu jardim. Mas a sua casa, o seu apartamento está inserido dentro de um condomínio. Então digamos que o Éden seja um condomínio. E dentro do condomínio Deus colocou um jardim. Tá? Vamos entender. Havia um lugar chamado Éden, e esse lugar era na direção do Oriente. Tá? O que isso significa? Éden quer dizer prazer, delícia e perfeito. Então Deus pega uma dimensão de prazer, de perfeição e delícia, e dentro dessa dimensão chamada prazer, delícia, perfeição, tá? Ele planta um jardim. Só que ele não planta em qualquer lugar. Ele planta num lugar chamado Oriente. E Oriente quer dizer Queden. Diga Queden. E Queden em hebraico vem da uma palavrinha. Mas antes de ver essa palavrinha, Queden quer dizer antigo, começo. Quantos se lembram como vai ser a vinda do Filho do Homem? Como o relâmpago que sai e se mostra no... Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Isso quer dizer o seguinte: Oriente sempre vai apontar para o que é mais antigo, para o começo. Não quer dizer que vai sair um trovão do lado direito quando você olhar para o norte. Quer dizer o seguinte: Deus está anunciando desde a antiguidade. Deus está anunciando de geração em geração que o Messias viria, já veio. E Deus continua anunciando: prepara o teu coração, pois o noivo se aproxima. Deus está avisando de várias maneiras, usando canções, usando profetas, usando filmes, usando a mídia. Jesus vai voltar. E Ele só volta para buscar uma noiva. E existem dois tipos de igreja na terra. Diga: a de Cristo e a da besta. De qual igreja você faz parte, querido? Ah, eu não ouvi. Quem é o seu noivo? Porque quando você tem um noivo, você quer ficar parecido com o noivo e se prepara para o noivo. Mas você já viu o crente metido à besta, sim ou não? Não precisa dizer que é você, amém, é alguém. Mas todo crente metido à besta é parecido com o noivo dela.
E quando digo dela, pode ser homem ou mulher, porque é besta, então vai ficar com a besta. Jesus volta, a igreja de Cristo sobe, mas a igreja da besta fica. Quantos entenderam? Gente, é tão fácil. Mais fácil que 2 mais 2 são 4 que roubar pirulito de criança. Quantos entenderam isso? Pergunta para o seu vizinho. Então qual é o seu noivo, querido? Porque você fica parecido com o seu noivo. Você bota a roupa que o seu noivo gosta. Você faz as coisas que o seu noivo gosta. Você fala as coisas que o seu noivo gosta. Mas você é meio metido a besta. Quando Jesus voltar, você fica com a besta. Porque cada dia mais você está besta. Agora o pior, gente, não é besta, porque a besta tem número. Quantos já viram isso? Está lá na Bíblia, é? Agora tem uns caras que domingo é crente. Vocês já viram esses caras? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande. Beleza. Saiu lá fora, cala a boca, desgraçado. Quem já viu isso aí? Diga para o seu vizinho, esse é o 333. É o crente meio besta. Domingo ele é crente. Saiu das portas do santuário, o cara é besta. Olhe para o seu vizinho e diga, cuidado. Estou de olho no C333. Tem uns crentes 333 que é tudo assim. Quê? Por isso que Jesus diz uma parada muito legal. E essa parada tem a ver com o jardim. Jesus não diz se o cara cantar bem. Se o cara não canta, não bota ele no coral, nem para cantar, bota ele para ser diácono. É palavras de sabedoria. Mas o que Jesus diz não é se o cara prega bem. Se o cara não prega bem, bota ele para fazer outra coisa, bota para interceder, expulsar demônio. Faz outra coisa. Se ele prega mal, bota ele para pregar para os demônios vão embora. Maurício, por que você está falando isso? Porque uma vez eu preguei 4 horas na libertação, não ficou um demônio. Acho que eu preguei mal para caramba. Os demônios falaram, não aguento mais esse cara falando. Pronto. Agora, o que Jesus disse? Não é pelas profecias, não é pelos dons, é pelos frutos que nós conhecemos. Vira para o seu vizinho, coisa de jardim, coisa de pomar, coisa de plantação. Fruto é algo que dá, se é cultivado. Dom você recebe, você... Quantos aqui já oraram em línguas? Você não teve que cultivar nada, você veio, recebeu. Pronto. Não é assim? Você não ficou lá cultivando 80 dias, planta, rega, não. Você só falou, eu quero. Pronto. Recebeu. E a Bíblia ainda diz que dom é irrevogável. Quantos aqui já oraram em línguas? Fica com a mão levantada quem pecou depois de orar em línguas. É? Sério? Quem já pecou depois de orar em línguas? E continua orando em língua. Olha que coisa, gente. Terrível, né? Mas, gente, olha que dom que o cara tem. Olha para o seu vizinho e diga, vamos ver se ele está cuidando do jardim dele. Sabe como é que a gente sabe se a pessoa está cuidando do jardim? Quando você sai de carro com a pessoa e o outro lá, dá uma fechada nele e fala para ele fazer exame de próstata. Aí você vê a reação, vai você! A pessoa fica endemoniada. Vou indicar o Dr. King Kong para você. Pastor, desculpa, né? Mas eu sou humano e também sei errar. E ainda usa até hino evangélico para cantar. Fala, para. Esse ser humano, o senhor devia estar na cruz, desgraçado. Gente, quando alguém faz isso para mim, eu viro e falo, vai ser evangelista. Porque a Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolo, é tudo jóia. Deus deu outros para profeta, aquele que mete o dedo na tua ferida. Deus deu outros para evangelista. Eu fui punk, gente, 3 anos. 3 anos, pá, cá. Fui para a igreja. Qual a primeira unção que eu recebi? Gente, quantos profetas tem aqui? Então toda vez o cara vai, levanta o dedo e fala, vai ser evangelista. Diga, porque para o puro, todas as coisas são puras. Eu não fico julgando a pessoa segundo o mal dela. Porque Jesus viu o endemoniado gadareno e não falou, endemoniado. Todo mundo sabia que era. Mas Jesus viu um adorador. Jesus viu um evangelista. Veio aquela mulher que trabalhava na casa da luz vermelha lavar o pé dele. Jesus não falou, Kenga. Mas o Simão falou, se ele fosse profeta, ele saberia de que espécie é essa cadela. Qual o pedigree.
Aí Jesus olha e fala assim: irmão, tu vês essa mulher? A aparência todo mundo julga. Qualquer mané consegue julgar um craqueiro, um perverso. Mas só um filho de Deus consegue olhar em pessoas arrebentadas e ver dentro dela tesouros escondidos. Pelos frutos os conhecereis. Fruto, você não conhece no altar. Sabe onde é que você vai conhecer? Andando com a pessoa, vendo como é que ela reage. Isso é coisa de jardim. A gente está tendo experiências de domingo bacana, cultos e congressos legais. Isso não é antibíblico, não. Mas a gente começa a venerar, idolatrar, seguir pessoas que a gente não sabe qual é o caráter delas. Quando a gente tem pessoas tão preciosas perto da gente, que talvez não façam tanto sucesso, não tenham tantos likes nos seus vídeos na internet, mas tem um caráter de Cristo e tanto fruto. Mas depois a pessoa morre, a gente fica com tanta saudade, mas continua lá vendo na internet um bando de mau caráter, que troca a mulher de 40 por uma de 20, que é estelionatário, rouba a igreja. Está na hora da gente valorizar o que tem dentro do nosso jardim. Está na hora da gente valorizar os que dão fruto dentro de casa. Eu prefiro ouvir as crianças do ministério onde eu prego do que ouvir grandes nomes. Esse ano eu fiquei enojado com a constatação de uma verdade que eu já sabia desde 1996. Um famoso pregador do evangelho, que eu conheço, eu levei o irmão dele lá para pregar. Inclusive não convidei, foi o irmão dele que pediu para pregar na nossa igreja. Eu conheço pessoalmente, já dei tapa no peito dele, zoando com ele, brincando. E uma pessoa ligou para mim: você não quer trazer o fulano de tal? E eu estava na academia, gente. Gente, academia é aquele momento meu de Jesus comigo mesmo. É o momento que eu converso com as duas pessoas mais inteligentes que eu conheço, Deus e eu. Porque às vezes você está sozinho aí, tá? Estou tendo um papo com uma pessoa inteligente. Com quem? Com o Espírito Santo. Depois comigo, que estou aprendendo com ele. Não é ruim ficar sozinho, é bom, porque a gente conversa com a gente. Uma pessoa me liga, eu parei para atender, falei: pois não, olha, o pastor fulano está aí no Brasil, e ele está abrindo uma agenda, e ele gostaria de saber se você não quer levar ele na sua cidade. Resumindo uma história longa, eu deixei e dei corda para ver como que ia ser o tamanho da forca. Porque eu conheço o caráter e sei onde é. Não é uma pessoa maligna, mas só me cobrou $80 mil, apóstolo, por uma noite de pregação. Aí minha resposta, muito educada, minha mãe me deu educação, apesar de vez em quando a gente querer pecar e falar umas poucas e boas, né? Mas eu falei: ó, querido, com esse dinheiro eu planto 10 igrejas no sertão nordestino e sustento as 10 igrejas por um ano. Eu garanto que vai salvar mais gente que esse Zé vindo aqui uma noite. Agora, se ele quiser vir e ele está dizendo que ele faz milagre, como eu aprendi com o profeta Kevin, eu pago por milagre. Dor de cabeça, R$1. Dor nas costas, R$2. Caroço, R$5. Perna que ajusta, R$10. Ressuscitou morto, R$1.000. Careca nasceu o cabelo, R$5.000. Não teve cura, eu dou uma janta. Porque o cara vem fazendo propaganda que ele é o homem dos milagres. Então eu pago por milagre. Você já notou que esses caras nunca querem receber por milagre? E faz um fubá, e faz isso, e a gente vai: olha, você viu o fulano vai vir? E quantas vezes na igreja aquela irmãzinha da intercessão orou, e não só a dor de cabeça passou, mas nosso filho foi curado, nosso irmão deixou de estar endemoniado, e a gente não deu R$1 de oferta para a irmã. Diga: hoje é o dia de limpar o jardim. Temos que limpar o jardim. O jardim está meio sujo. Tem uns negócios que entrou ruim. Mas o jardim que Deus criou foi criado lá no Oriente, é antigo. E ele vem da raiz Cadã. Cadã quer dizer encontrar, ir na frente ou confrontar. Encontrar, ir na frente ou confrontar. Então sabe o que quer dizer isso em outras palavras? Deus pegou um lugar chamado delícia, prazer perfeito, foi na frente, confrontou o que estava de ruim. Porque se você ler a Bíblia, você entende. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:2, a terra era sem forma e vazia.
O que quer dizer isso? Satanás já tinha caído e tinha vindo aprontar na terra. Então, Deus foi na frente, confrontou o bicho, botou ele no lugar, serpente, e deixou ele no cantinho dele lá. E ali Deus criou um jardim. O que é a palavra jardim? Jardim é a palavra gan. Gan em hebraico quer dizer cercado, cuidado, regado. E isso não fui eu que disse. Se você comprar uma Bíblia com concordância e com strong, você vai apertar na palavra jardim, você vai encontrar isso, e está escrito lá, símbolo da noiva. Deus pega um lugar chamado prazer, delícia, perfeito, vai na frente, confronta, e aí então, depois de ter feito tudo, cria um jardim. Quantos estão comigo? E esse jardim é símbolo da noiva. Isso quer dizer, como eu já disse antes, repetindo, porque a repetição é a mãe de todo aprendizado, todo jardim que não é cuidado da praga, da problema, da espinha. A noiva é assim também. Você entregou a vida para Jesus, se torna noiva, mas precisa ser cuidado, e precisa amadurecer, ser adornado, e ser cheia de vida para poder frutificar. Então o texto que nós lemos podia ser assim. Você pode me ajudar porque eu estou meio rouco? Lê ali a Bíblia da parede, 1, 2, 3. Você entendeu como é que a gente lê a Bíblia do jeito diferente? No começo de tudo, antes de qualquer coisa, Deus já existia. E ele falou, vou começar uma nova história. E aí ele vai lá, separa um lugar, numa dimensão chamada delícia. Posso te dar uma dica? Você sabia que essa dimensão está aberta até hoje? E tem um caminho para chegar nessa dimensão. Esse caminho chama novo e vivo. Você pode, no meio do pior caos, no meio das piores guerras, entrar nessa dimensão do Éden. Hoje no avião, eu tive que entrar nessa dimensão, queridos. Por favor, me perdoe se alguma irmã aqui vende aquele negócio chamado Mary Kay. Mas, gente, se tinha alguma coisa para eu ter raiva de Mary Kay, eu passei a ter. Veio sentado na minha frente uma abduzida Mary Kay. Gente, 1h50 de voo, essa mulher não parou de falar. Eu falei, ela vai parar. E tentando convencer o coitado que estava do lado dela. E eu comecei a manifestar. Eu levantei e fui 2 vezes no banheiro. Gente, porque isso daí me dá gases. Você começa a dar uma flatulência assim. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher não para. Aí eu cheguei para o Bob e falei, Bob, eu vou ouvir uma canção. O Bob falou, é verdade? Eu falei, é. Peguei e dei o meu fone de ouvido para ele, mostrei. Ele todo assim para ver. Eu falei, cara, melhor canção que eu já ouvi até hoje. Sabe aquele fone que você corta todo o som de fora? Ele ficou olhando para minha cara. E é bom o fone, né? Bose, né? Ele falou, é. Ele entendeu o meu código. Código Mary Kay. Gente, se existia uma cor para serpente no Éden, era rosa. Recebi a revelação hoje. Que coisa do inferno, a mulher tentando seduzir o cara. E se sua mulher não quiser, você pode ser, porque existem 10 homens, Mary. Gente, aquilo aí entrando na cabeça da gente, eu sai de mim, capeta, sai. Que gente, chega uma hora que você começa a acreditar. Ela falou, não, porque eu vou ter um avião, eu vou ter um não sei o quê. Você começa a ter vontade. Chegar de helicóptero em Cuiabá, rosa. Misericórdia. Aí a gente saiu do aeroporto, ela passa a gente com um Toyota rosa. Sai, Satanás. Satanás vem em forma de Mary Kay. Aí eu esqueci de pentear o cabelo, estou no caminho, a Pamela, a mulher do Rodrigo. Falei, você tem um pente? Ela falou, da Mary Kay. Falei, vai. Até o diabo é usado por Deus. Agora, pensa comigo. O plano original de Deus qual que era mesmo? Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Interessante, Deus dá um negócio chamado domínio para o homem. E esse domínio é sobre tudo, menos sobre uma criatura. Diga, seres humanos. Nós podemos ter domínio sobre a natureza, mandar
parar de chover e para. Podemos fazer como o profeta, dizer que vai chover de novo e chove. Podemos culachar com o cão. Sabe quando eu descobri isso? Há uns 20 anos atrás, fazendo corrida na rua. O cachorro veio pegar minha canela. Gente, eu já tenho a canelinha fina. E o cachorro veio morder o osso. Eu estava assim num momento muito legal, entrando na dimensão, conhecendo o poder de Deus de uma maneira muito bacana. Aí o cachorro veio me morder. Eu falei, está amarrado o cachorro. Eu falei, funciona, rapaz. O cachorro obedece, né? Às vezes o filho não obedece, mas o cachorro obedece. O que quer dizer isso, pastor? Deus criou o homem conforme a imagem e semelhança. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa em Deus pegando um boneco de barro, botando Jesus de modelo e fazendo um bonecão. Amém, eu acredito que Deus fez a gente do pó da terra. Até a ciência já provou isso. Mas o que quer dizer imagem? Diga capacidade de pensar, raciocinar, ver, sentir, falar, fazer. Deus deu para o homem, para o ser humano, capacidades. Qual a diferença entre a gente e os animais normais? A ciência diz que nós somos racionais. Amém? Estou falando de ser humano, não estou falando de gente que nasceu de novo. Estou falando de todo ser humano, ele tem capacidade de raciocínio. Para você entender isso, quantos tem animal aí em casa? Eu não estou falando do seu tio, eu estou falando animal. Amém? Quem tem animal, cara? Cachorro, sogra também, outra raça em extinção, não vale. Sábado passado, apóstola, eu cheguei, a gente estava numa imersão, um retiro que a gente faz, e eu ia sair 5:30 da manhã do outro dia para ir na igreja nova que a gente está abrindo no litoral, na praia. Inclusive quem for fazer Escola Chofar 2017 vai ter 3 dias na praia, tá? Nós vamos invadir sua praia, vai ser bacana. E aí eu falei para a Lúcia, eu acho que eu estou a fim de jantar com outra mulher essa noite. Ela olhou para mim e falei, é sua mãe. Aí eu liguei para minha sogra e falei, o que a senhora vai fazer? Ah, não sei. Eu falei, vamos numa festa junina, tomar quentão? E minha sogra, gente, acabou de fazer 80 anos de idade. Minha amiga, muito antes de eu conhecer a Lúcia. Ela, Maurício, você está louco? Está amarrado, apóstolo? Eu falei, não, o que a senhora vai fazer? A senhora não está com fome? Eu falei, ela falou, estou. Eu falei, também estou. Vamos comer uma pizza junto? Fui lá comer uma pizza, bati papo com a minha sogra. Já fiz minha cota de sacrifício do mês, gente. Já estou quase Madre Teresa de Calcutá, estou purificado. E minha mulher quase ficou endemoniada. Como vai sair com outra mulher? Eu falei, foi a que te pariu. E ela ficou olhando para minha cara, que é isso? Ô pastor, está falando palavrão? Não, gente, parir é um verbo e não é palavrão. O problema é que se sua mente não é pura, você vai pensar besteira. Mas para o puro, todas as coisas são puras. Diga, hoje é dia de limpar o jardim. Tem gente que fica semi-endemoniado ou quase principalizado numa hora dessa. Mas voltando a falar de Mary Kay, gente, eu descobri que elas estavam voltando à convenção do negócio, gente. E na hora que eu fui falar mal do negócio dentro do avião, eu vi que tinha um monte de mulher abduzida olhando para ela. E eu falei, gente, tá os demônios e a serpente principalizada. E as mulheres tudo idolatrando. Porque, assim, a melhorzinha do grupo tinha um Celta rosa pintado à mão, assim. Mas aquela lá não, tinha um Corolla rosa. Maurício, por que você está falando isso? Qual a maneira que você olha as coisas? Porque nós estamos falando de imagem e semelhança. Porque imagem é capacidade. Lembra que eu perguntei para você quantos tem aí animal? O irmão me desviou a mensagem, foi falar da sogra. Não dá ideia para o pregador é criativo. Quantos tem animal em casa? Chega em casa hoje, conta uma piada para o animal, ele não vai rir. Sabe por quê? Piada requer raciocínio. Você já contou piada para gente que tem raciocínio lento? 4 horas depois a pessoa está rindo. No dia seguinte ela bota lá no Facebook kkkkkk. Raciocínio lento. Mas amém, querido, é humano, viu? Pelo menos entendeu. O seu cachorro pode ficar 30 anos que ele não vai dar risada. Ele vai olhar para você e não vai entender nada. Diga imagem, capacidade. Mas o que é semelhança? Semelhança é caráter. É atributo moral. Então presta atenção no que eu vou dizer, que é importante. Se os homens não entenderem, por favor, pergunta para sua irmã, para sua mãe, para uma irmã da congregação, que mulher entende mais rápido isso. É uma questão só de raciocínio e de... Porque o homem é dócil, vive dando tela azul.
Eu sei porque eu sou homem. Então, de vez em quando a Lúcia tem que me explicar assim, o negócio. Né, Bob? Sua mulher também tem que explicar. Então, os irmãos... Perdão, as irmãs tenham paciência com a gente, mas eu vou explicar para vocês explicam para os homens depois. Faz de conta que vem um pregador aqui, o cara profetiza, dá o número do SIC, RG, sapato, dia do aniversário. Uau, você faz uma imagem do cara, que o cara tem um monte de capacidade. Só que quando sai ali fora, você pega aquele irmão olhando para o hortifruti da irmã. Ou você dá uma olhada para trás e ele está olhando para a sua caderneta de poupança. Muda a sua imagem do cidadão, é verdade ou não é? Por quê? Porque por mais que ele tenha dons, o caráter dele não é o caráter de Cristo. E porque ele tem o caráter do cão, ele quer te chamar de cachorra. Porque ele tem o caráter de um garanhão, ele quer te chamar de potranca. Então, meninas, cuidado com esse tipo de safado. Porque antes de pensar em olhar para você, você tem que cantar um hino para ele, você tem que nascer de novo. Porque não adianta casar com o cão e depois vir, apóstolo, ora por mim, está um inferno lá em casa. Sabe qual é o problema? Você é filha de Deus. Então quem é seu pai? Só as meninas solteiras. Você é filha de Deus. Quem é seu pai? Você casa com um cara bonitinho, tem tanquinho, sarado, tem carro. Só que ele não é filho de Deus. Ele é filho do cão. Quem é seu sogro? O diabo. Não adianta reclamar, porque ele vai ter o caráter do pai dele. Quantos estão me ouvindo? Diga, hoje é dia de limpar o jardim. O jardineiro chegou. Vamos lá. O jardim, então, era um ambiente perfeito para os filhos aprenderem a ser guiados pelo Espírito Santo. Lembra? Jardim, lugar fechado, regado, cuidado. Sabe o que é isso? Eu vou profetizar. É o que Deus quer de cada família aqui. Ainda que a gente more nesse mundo perdido, cheio de flagelos e desgraça, nossa casa pode ir para a dimensão do Éden, e dentro da nossa casa não ser igual à casa do vizinho. E as pessoas olharem para você e falar, por que você é tão feliz assim? Porque eu sou do meu amado é meu. Por que você é tão alegre e dá risada? Porque o Deus da minha grande alegria está comigo em todo o tempo. Você não tem crise? Tem. Sabe o que é crise para mim? Oportunidade. Oportunidade do quê? De demonstrar o caráter de Cristo, o amor de Deus, e oportunidade de eu tirar dinheiro de ímpio também. Porque no meio das crises sempre vai ter um bom negócio para fazer, vai ter um otário que vai te dar dinheiro. Tá, isso aí um dia a gente faz um congresso de empresários aqui, para ativar os empresários, para a gente construir mais igreja em Cuiabá, Mato Grosso e região. Ativar homens que saibam que tirar dinheiro do ímpio não é pecado, mas é para plantar o reino. Porque a gente fica falando a transferência de dinheiro do ímpio. Não vai ser através de dízimo e oferta. Vai ser através de negócio. Porque empresário não dá dízimo e oferta. Empresário faz investimento. Meu pai vendeu um prédio de 4 milhões e deu 1 milhão. Só no nosso ministério. Fora o outro milhão que ele deu em todos os outros ministérios. Empresário não dá dízimo e oferta. Empresário faz investimento. São centenas de igrejas que nós já ajudamos a plantar. E depois de 20 anos de servindo outras denominações, nós começamos a abrir a nossa denominação, debaixo da autoridade do dono da igreja, Jesus. Achei que ia começar simples. E foi muito simples. Comecei a treinar 15 pessoas em São Paulo. E há 9 meses fizemos isso. Há 2 dias atrás, às 1h25 da manhã, nasceu já o 4º MCI. MCI Jacareí. E está assim, agora temos MCI São José dos Campos, MCI São Paulo, MCI Caraguatatuba na praia e MCI Jacareí, em 9 meses. Mas foram 22 anos plantando. E sabe quem profetizou isso para mim? Um batista tradicional. Eu fui em Orlando, nos Estados Unidos, aprender com o pessoal de tradição batista, que não ora em línguas e não crê nos dons como nós cremos. E eles falaram, depois de 50 minutos de conversa, eu sei que a sua doutrina é diferente da nossa. Mas a Bíblia fala, em parte falamos, em parte profetizamos. Para a gente está falando. Para você é profecia. Você vai plantar a primeira igreja. Antes de plantar a primeira, a segunda vai vir pronta. E foi o que aconteceu. Antes de 6 meses treinando a primeira liderança, já veio uma igreja com 140 pessoas.
140 pessoas, 18 pastores e evangelistas, cujo apóstolo resolveu emporcalhar o jardim. Deixou sua jovem esposa de 45 anos para sair com uma adolescente de 17. Segundo Kevin, eu ganhei uma igreja pela baixada de um zíper. Se não fosse trágico, seria engraçado. Mas um dia apareceram 9 casais no nosso culto, chorando e pedindo: o que eu faço? Meu apóstolo ficou louco. Eu louvo a Deus quando eu vejo famílias, quando eu vejo casais assim, quando eu vejo cabelos brancos assim. Me dá esperança de continuar. Eu estou casado há 20 anos, 6 meses, 14 dias e as horas que eu já falei, e um pouquinho mais de minutos e segundos. E eu vou continuar casado com uma só mulher. Por alguns motivos, mas o principal deles é que Deus me deu um batismo de temor. Antes de eu envergonhar a minha esposa, quando eu peco, eu envergonho o nome de Jesus. E eu posso me tornar uma grande pedra de tropeço para as pessoas. Sei que não sou tão famoso assim, porque eu sei que minha fama não passa do pedágio. Você sai de São José dos Campos, chega em Jacareí, ninguém mais sabe quem é Maurício. Mas cheguei ao suficiente ponto de saber que se eu pecar, a influência do meu mal vai ser muito maior do que o bem que eu já causei. Tenha temor de Deus, jovem. Você acha que você não fez nada, porque você ainda está ensaiando. Mas daqui a pouco Deus vai começar a usar vocês para fazer um grande estrago nas trevas, para fazer algo tremendo. Sabe qual é o seu primeiro jardim? Diga: o meu coração. Esse é o primeiro jardim que Deus te deu. Sabe qual é o seu segundo jardim? Diga: minha família. E sabe qual é o terceiro jardim? A igreja. Em todos os 3 jardins tem problema. Em todos os 3 jardins tem confusão. Então, se os jardins têm problema e confusão, apesar de Deus ter criado o homem para andar guiado pelo Espírito Santo, o primeiro casal era a própria noiva. A família é o jardim, colocada no jardim, que é o próprio jardim. Tudo o que aconteceu, vamos lembrar, Deus criou Adão. Amém? E aí ele fez Adão conforme sua imagem e semelhança, beleza. E Adão começou a dar nome: girafa, vaca, galinha, começou a dar os nomes, beleza. Aí viu Deus que não era bom uma coisa, que o homem tivesse só. E aí Deus deu um sono no homem. Irmão, está solteiro? Quer casar? Vai dormir. Fica vendo na internet, no Facebook, não vai adiantar. Vai dormir. Irmã, quer casar? Começa a orar para Deus dar sonho para o cara que está dormindo. Porque com certeza, se esse cara estiver dormindo e você estiver orando, quando você casar com ele, tenha certeza que ele vai estar dormindo com você. Fica a dica. E de dentro do Adão saiu a noiva. Lembra da história? Deus deu um sono no cara, tirou a noiva. Sim ou não? Gente, a vida de Adão era tranquila. A vida de Adão era sossegada. Não tinha excesso de gasto no cartão de crédito. Sabe o que significa então? Leia: todos. Eu até microfonia. Todos os problemas saem de dentro dele. Os problemas começaram quando veio aquela bendita mulher. É verdade? Bom, mas isso não é para hoje. É para um congresso de casais. Fica assim, eu devia ter posto uma tela azul. Mas é verdade. Tira a piada e põe para você. Todos os problemas começam em você. Quantos aqui podem confessar que já tiveram confusões, que se você não tivesse aberto a boca, ela teria acabado, mas porque você abriu sua boca grande, piorou? Diga: todos os meus problemas saem de dentro de mim. Sabe, outro dia uma pessoa disse: Maurício, você está me amaldiçoando. Só que a pessoa não disse para mim, disse para outro: eu saí daquela igreja porque o Maurício amaldiçoa. Eu falei: irmão, você me conhece há quantos anos? O cara: 44. Eu falei: bom. Você já me viu amaldiçoar alguém? Ele: não, só o capeta. Eu falei: esse a gente pode esculachar. É desgraçado, cabeça chata, infeliz, vai morar no inferno e não tem nem a chave. Filho de uma cadela, por isso que ele é o próprio cão. Não tem problema de esculachar com ele. Agora eu não amaldiçoo ninguém, você sabe por quê?
Porque antes de eu amaldiçoar alguém, eu tenho que ser amaldiçoado. Porque a minha boca só fala do que o meu coração está cheio. Então, para eu poder amaldiçoar alguém, primeiro eu tenho que comer da maldição. Sabe o que é maldição? As meninas vão entender, os meninos também. Seria a mesma coisa, você está namorando aquele bofe. Por que bofe? Porque ele te traiu e saiu com a outra. Aí você fala, vou matar o desgraçado. Aí o que você faz? Você toma veneno e dá um beijo na boca dele para ele morrer. É igual a maldição. Você tem que tomar o veneno primeiro para depois beijar ele na boca. Você morre junto. Quantos estão entendendo isso aqui? Diga, hoje é dia de limpar o jardim. Para quantos está sendo interessante isso aqui? Eu acertei o endereço. Não é por minha causa, gente. Eu só sou o jumento. É que se está sendo interessante, Jesus está montado em mim. Senão seria horrível essa noite. Eu não me atrevo a subir no altar sem ser dirigido pelo Espírito Santo. Ah, mas o Espírito Santo conta piada. Ah, você nem sabe. O Espírito Santo tem muito senso de humor. Inclusive, gente, toda vez que eu vou num culto, eu ouço uma música. Stup, 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 stup. Jesus humilha Satanás. Oh, nice. Oh, yeah. É? Eu vou para o culto já sabendo, Jesus vai esculachar o diabo hoje. É? Porque vai sempre entrar um endemoniado. Talvez seja eu. Mas vamos lá. Se Éden quer dizer delícia, Oriente, começo e jardim cercado. Aí, pastor, você está dizendo que você é o endemoniado? Não, querido, eu disse isso só para você se identificar. Porque quem aqui não tem domínio próprio, tem demônio próprio. Se você não consegue conter seu tempo de internet e o tempo que você está gastando com a trindade satânica é maior do que o tempo que você está gastando com a trindade excelsa, você já está endemoniado. Pastor, quem que é a trindade satânica? E-mail, WhatsApp e Facebook. Ainda tem a quarta pessoa da trindade, que é o Instagram. Sem falar do Snapchat. Tem todos esses demônios junto agora. Gente, é demônio moderno. Agora só um minutinho. Quem aí tem celular? E tem uma operadora? Agora, quem já fez migração? Saiu da Vivo, foi para Claro, mudou. Quem já mudou? Então diga assim, antes eu estava na operadora satélite. E aí eu fui comprado. E tive de mudar de chip. Agora eu faço parte da operadora Iavesat. Agora para, vocês vão entender. Quem aqui já mudou de operadora, mas de vez em quando a antiga operadora manda um torpedo para você? E, gente, tem umas operadoras, eu era da Claro, virei Vivo. Sabe o que acontece? De vez em quando a Claro me manda como se eu fosse o melhor amigo dela. Olha, vamos não sei o quê. Quem já recebeu assim? Diga, todo dia, satélite me manda um torpedo. Todo mundo entendeu? Sim ou não? Diga, hoje é dia de limpar o jardim. Se Éden significa delícia, Oriente, começo, jardim quer dizer lugar cercado, o que significa noiva? Noiva é cala, diga cala. Tem um cântico em hebraico muito lindo que fala sobre isso. Nós ouviremos canções em Judá e pelas ruas de Jerusalém, vozes de gozo, vozes de alegria. Cantemos para o noivo, Yeshua HaMashiach. E ali entra a noiva cantando para o noivo. É um negócio tão lindo em hebraico. Mas não dá tempo da gente explorar isso hoje. Mas o que dá tempo de você entender é que noiva quer dizer cala. Isso quer dizer, noiva nasceu para ficar calada. Eu pus no Facebook um vídeo falando sobre isso. E uma resposta para um cara que joga muita bola, mas não sabe falar. Se eu cair no campo com ele, Neymar só vai me dar vão de perna. Mas aqui mando eu. E eu gravei um vídeo de 37 segundos. Todo mundo que viu entendeu agora para quem que é o vídeo. Fala muito. Cala a boca, vai jogar. Faz o que você nasceu para fazer e para de criticar os outros. Agora, pior do que crítico é ser crítico de crítico. Porque crítico já é uma pessoa frustrada. Você já notou que todo crítico de cinema nunca fez um filme bom? Então o cara critica. Agora, mas pelo menos ele entende alguma coisa. E o crítico do crítico não entende nada, fica falando. Olha para o seu vizinho e diga, eu não nasci para ser crítico.
Eu nasci para brilhar. E ainda que seja pequena a minha luz, eu vou deixá-la brilhar. Você nasceu para ser luz, você nasceu para ser você mesmo. Kala vem da raiz kalal, que quer dizer completar, aperfeiçoar e tornar completo. Isso é noiva. Noiva foi criado por Deus para completar, para tornar completo, para aperfeiçoar. Mas se a noiva foi criada para completar, aperfeiçoar, tornar completo, para tornar completo o quê? Ou melhor, quem? Se Jesus, o noivo, você lembra de Adão? Jesus é o noivo perfeito, mas Adão também era o noivo. Tudo bem, Eva veio dar uma melhorada em Adão. Mas Jesus, como é que Jesus pode ser completado? Jesus é o noivo. Que heresia é essa, Maurício? Estava tão bem, agora desviou. Eu, noivo, vou completar o noivo. Eu, noivo, vou aperfeiçoar o noivo. Preste atenção. Não tem como completar ou aperfeiçoar Jesus. Correto? Porém, quem foi que disse isso aqui? Lê você. Eu sei que essa é uma igreja guerreira. Eu sei que o povo do Mato Grosso é guerreiro. Então vocês vão entender o que eu vou dizer. Jesus veio e pisou na cabeça da serpente. Diga, a noiva veio completar a obra. Mas como assim? Deus deu uma espada para a noiva, fazer sushi do resto da serpente. E vai fatiando a desgraçada. As obras do diabo nós temos que destruir. Nós temos que ir contra isso. Isso é a noiva. Restauração começa primeiro no meu coração. Diga, no meu jardim. Eu preciso ser restaurado à imagem e à semelhança de Jesus. Isso começa com o meu caráter. Eu deixando de ser caráter de filho de uma égua e me tornando ter o caráter de filho de Deus. Eu deixando de ter o caráter de filho do cão e passando a ter o caráter de filho de Deus. Aí sabe o que acontece, irmãs? Eu olho para vocês com temor, porque eu vejo a minha mãe, eu vejo a minha irmã. Eu não cobiço o corpo de vocês. Eu não olho para vocês como algo de desejo, de apetite sexual. Eu olho para vocês como minhas irmãs. Porque eu tenho o caráter de Cristo. Cuidado com os rapazes que olham para vocês com um olhar que não seja de respeito. Nós namoramos 4 meses, 12 dias e 8 horas. E amanhã a Lúcia vai falar. Não vou roubar isso dela. Que ela gosta de esculachar comigo em público. E eu deixo. Que eu falo para ela, bate que eu gamo. Mas amém, isso fica para amanhã. Diga, primeiro eu sou restaurado. Depois eu começo a restaurar a volta. Até que chegue o tempo de eu ser usado por Deus, de eu ir para as nações. Eu começo a ir para outro estado, para outra cidade, para outra nação. E eu vou andando de glória em glória para a glória de Deus. Eu vou expandindo o jardim de Deus onde eu vou. Tá trevas lá, mas eu levo a dimensão do Éden. Está todo mundo chorando, eu levo a dimensão da alegria. Apóstolo, eu não sei porquê, mas ultimamente eu tenho falado muito de morte. Em todas as reuniões que eu faço um pedido. Então eu vou fazer para vocês também. Queridos, o dia que eu morrer, se porventura você estiver perto e tiver o privilégio de ir no meu velório, por favor, não deixe ninguém cantar uma música triste. Mande a pessoa calar a boca e mande tocar um rock and roll. Porque quem me conhece ou já me viu nos últimos 50 minutos, sabe que eu sou uma pessoa alegre. Pior coisa que vai ser no meu velório ser uma coisa diferente do que eu fui. Sai, cala a boca! E por favor, põe meu caixão de lado e faz apelo. Convida as pessoas para aceitarem Jesus. E ministra batismo do Espírito Santo também. E já faz o apelo missionário. Ai, pastor, está amarrado caindo aos padres. Não, eu fiz isso alguns anos atrás junto com a Lúcia. Um filho espiritual meu morreu. Resumindo uma história bem longa, nós afastamos o caixão, fizemos apelos, desviados vieram. Pessoas de outros, era um velório que tinha 5 lugares, os outros 4 buraquinhos, largaram os defuntos, e os defuntos não ficaram chateados. Não tiveram que fazer cura interior, veredas antigas, pós-modernas. E eles vieram, não os defuntos, os parentes. Aceitaram Jesus, pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Houve unidade naquele dia de pastores que não se falavam, pedido de perdão e apelo missionário. E a família do defunto está até hoje comigo. Sabe o que quer dizer isso? Você dá continuidade ao legado. Aquele jovem, o Alex, era um pastor. E o que ele mais trabalhou a vida inteira.
aconteceu no dia da morte dele. Então, por favor, não deixe a tocha apagar. Outro dia desses, um guerreiro foi levado ao céu. Tem um legado para essa geração. Eu escrevi para o profeta Rodrigo: que perda nós tivemos. Mas eu não brigo mais com Deus. Eu não vou fazer aquela pergunta idiota para Deus: Deus, por que o Senhor não levou o Lula? Ou a Dilma? Porque eles ainda não estão salvos. Mas nosso amado pastor, ungido de Deus, guerreiro, profeta, subiu. Porque Deus queria para ele. Não sejamos egoístas. Entreguemos para Deus o que é de Deus, mas vamos continuar o legado. Ele deixou uma tocha. Ele não tinha vergonha de contar o seu passado. Ele matou os seus fantasmas e profetizava que é possível ser restaurado, é possível ser transformado no espírito, na alma e no corpo. A obra não acabou. A obra não acabou. Está na hora da gente continuar um legado, encher as igrejas e os prédios de pessoas transformadas, até que os prédios fiquem pequenos e seja nas praças os batismos. Que nem outro dia eu estava com a Lúcia no Texas, tivemos que fazer batismo no meio da praia, fomos para o mar, todo mundo olhando, gente que não era crente aceitou Jesus, correu, foi ser batizado. Eu creio no evangelho vivo, eu creio no evangelho onde as pessoas não se envergonham do nome de Jesus. Nós estamos vivendo uma geração que é tudo Facebook, é tudo online. Não, eu quero coisa natural, não quero coisa de plástico. A ciência criou o ovo. O ovo tem gosto de ovo, tem cheiro de ovo, mas não dá pinto. Sabe o que quer dizer? O evangelho de plástico. Você vai na igreja, é tudo bonito, você até arrepia, mas não é transformado. Não é transformado. Nós temos que viver transformação. Nós temos que frutificar e multiplicar. Antes de se tornar noiva, alguém precisa crer no noivo. E ao fazer isso, começa um processo de restauração. Mas onde começaram os problemas? No jardim. Os problemas sempre vão começar no seu coração, dentro da sua casa. Quem já brigou com um parente? Gente, o pior lugar para você ter problema é em casa ou na igreja. Diga: parente e crente morde a gente. É verdade ou não é? É o lugar pior, porque tem um jardim, começam as tretas, as zicas, os chikungunhas, começam as competições, os ciúmes, as invejas. Diga: tudo isso é praga do jardim, que precisa ser jogado fora. Sabe por quê? Porque isso nos separa do noivo. Isso afasta o noivo, faz com que o noivo não venha. Tá? Porque ouviram outra voz. Diga: toda vez que eu ouço a voz da Mary Kay, da serpente. Eu avisei você, Bob, isso ia virar pregação. Diga: toda vez que eu ouço a voz da serpente, eu me separo do meu noivo e deixo de ser noiva. A noiva Eva ficou ouvindo a voz da serpente, e por isso a humanidade caiu. Por conta disso, ela, Adão, toda a humanidade, a terra, tudo foi amaldiçoado. E a pior coisa foi ficar longe de Deus. Mas como nós podemos voltar? Como nós podemos voltar? Como nós podemos voltar e transformar nossa casa num Éden? Transformar nossos relacionamentos num Éden. E o nosso jardim ser limpo. Voltando para o jardim, lugar fechado, na dimensão chamada delícia, que desde o começo, lá na eternidade, foi preparado para nós. Assim como o noivo foi parar lá no jardim. E lá no jardim, ele teve que lutar contra a própria vontade. A pior tentação de Jesus não foi a fama, o poder, mas foi a vontade dele. A pior tentação de Jesus não foi no deserto, foi no jardim. Lá no jardim do Getsemane. Quando ele teve que matar a vontade dele. Quando ele teve que tirar os espinhos para poder levar os espinhos. Porque ele tinha uma vontade, e ele falou isso para o Pai. Se fosse na versão da moçada hoje, seria: Pai, deu ruim. Mas contudo seja feita a tua vontade. Eu não sei o que tem matado a vontade de Deus na sua vida, mas eu sei que é a tua própria vontade. Porque muitas vezes a gente joga na conta de Satanás, da serpente. A serpente, ela joga uma semente, através de palavras, ideias ou imagens. Mas você dá lugar para ela ou não. Por isso a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. E você dá lugar ao diabo no seu jardim. E por isso você contamina os outros jardins. Aí você deixa de ser noiva e passa a ser escrava. Escravo. Escravo da depressão. Escravo do medo. Escravo da vergonha.
escravo da angústia, da inveja, da disputa. Mas Jesus lá no jardim começou a abrir um caminho novo e vivo. Como assim? O caminho novo e vivo é o sangue dele. Ali ele começou a suar sangue. O sangue não é só lá da cruz, ele começou no jardim. Por que Jesus transpira sangue no jardim? Porque ele estava abrindo o caminho de volta para o jardim. No jardim começam todos os problemas. E no jardim terminam todos os problemas. Isso quer dizer, se você tem um problema na igreja, não vai falar lá fora. Resolva o problema dentro da igreja. Se você tem um problema dentro de casa, não vai falar lá fora. Mal do seu pai e da sua mãe. Resolva o problema dentro de casa. Se você tem um problema dentro do teu coração, no máximo pede ajuda para um conselheiro, para uma pessoa mais velha, para ajudar a tirar esse espinho do seu coração. Mas tudo começa no jardim, tudo termina no jardim. Se nós queremos ser a geração que quer ser noivo, nós precisamos querer voltar para Ele. Eu queria te convidar nessa hora, enquanto o Bob ministra essa canção que Deus deu para ele, uma das melhores canções de arrependimento que eu já ouvi. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Eu vou pedir para os apóstolos virem aqui para frente. Eu vou pedir para o apóstolo Éder também vir, profeta Rodrigo, profeta Pâmela, pastor Richardson, pastor, por favor, venham aqui para frente. Fiquem aqui em cima. Eu vou pedir se algum diácono pudesse pôr umas cadeiras, ou algum pastor, para os apóstolos sentarem aqui. Principalmente a apóstola Gisela, o apóstolo Vomar, que sofreu essa microcirurgia. Em respeito à geração que abriu o caminho para nós. Mas eu queria que você, ao ouvir essa canção, tomasse uma decisão. Por você. Pela sua família e pelas gerações. Você pode entrar na dimensão da delícia e do perfeito, mas você precisa tirar do seu jardim os espinhos. Volte. Venha para cá. Se ajoelhe, deite no chão, cheire parede. Faça como Deus te mostrar.